Olá, olá, muito boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando a mais um Letícia Lins Convida. Hoje vamos falar da importância da relação paternal na sua vida profissional. Então vamos chegando. Vamos receber um convidado maravilhoso hoje para trocar essa ideia estupenda conosco, para agregar muito valor na sua vida. E a gente já vai conversando sobre esse assunto incrível. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos soltando coraçãozinho, convidando mais pessoas para a gente falar sobre esse tema tão maravilhoso que tem total impacto aí na Olá, sua olá, boa realidade. noite, tudo bem? Boa noite, querido, tudo ótimo. E Tudo você, bem, como é que tá? graças a Deus, tudo tranquilo e contigo. Tudo bem também. Que Que maravilha. honra ter você aqui. A Que honra é honra toda ter minha, você querida. mesmo. Vamos pedir para esse povo começar a jogar aviãozinho aqui para a gente ter bastante gente aqui conosco. Isso. Vamos lá, pessoal, vamos convidando mais pessoas. Hoje eu trouxe aqui o maravilhoso Robson Sereno. Nós vamos falar sobre a importância da relação paterna na sua vida profissional, um tema tão pertinente, um tema tão contributivo, né, tão importante para nossas vidas e que com certeza a gente vai agregar aí valor na vida de vocês hoje, transbordando aí sobre esse assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho, brevemente, quem é você, né, para que a minha audiência também te conheça melhor, que você começasse aí fazendo uma breve apresentação e que a gente pudesse dar seguimento ao tema, deixar fluir, né, e vamos aí falando sobre essa questão do pai, né, Robson? Que é uma questão tão significativa na nossa vida, tem tudo a ver, né? Não só com a nossa profissão, mas com tudo, né? Que a gente realmente é o esteio, É, né? Porque é o nosso pai, é a nossa mãe, é de onde a gente vem, é as nossas raízes, é onde tudo começa. Então, por é isso aí. gentileza, toda Então, a honra deixa eu da palavra. começar me apresentando. Eu sou o Robson Sereno, eu sou coach e facilitador certificado do Access Consciousness, então eu ofereço várias classes do Access. Trabalho também com coach com cavalos e eu também sou constelador. Então, trabalhar sobre essa questão da importância do pai, da paternidade, é uma coisa bastante interessante e pertinente. Então, na verdade, nós estamos vivendo momentos bastante desafiadores, porque as mulheres elas evoluíram bastante dentro dessa questão da independência, de como elas se colocaram e como elas se tornaram. Entretanto, isso não descarta a nossa participação como homem e como pai. É lógico que tem mulheres que são pães, né? Que são pais e mães, porque os homens, infelizmente, abandonam o lar, não provê financeiramente, já que emocionalmente eles não conseguem, talvez, prover a esses lares, essas mulheres, eles acabam não tendo essa participação. Mas o lado paterno ele é muito interessante, porque nós, seres humanos, nós temos um lado paternal, ou um lado masculino, e um lado maternal, que é um lado feminino. Então, um ser, independente do gênero, masculino ou feminino, ou trans, ou qualquer que seja, nós temos os dois lados. E quando esses dois lados eles estão, tipo assim, ó, o meu masculino e o meu lado feminino. Se eu estou muito masculino, eu perco um pouco da conexão, porque o feminino ele acolhe o masculino e o masculino põe o feminino para a vida. Então é interessante quando a gente está com as duas energias equilibradas, sabe? O meu masculino com o meu feminino. E aí eu posso abraçar os dois lados. Então eu posso, como um homem, acolher o ser que vier comigo, meu cliente, meu filho, minha namorada, minha mulher, minha filha, meus amigos. E eu posso também me impor, me colocar dentro dessa questão e dessa energia. Então é muito interessante, porque o lado feminino ele acolhe. Vamos pegar no caso de uma família tradicional. Você nasceu de um homem e de uma mulher, a mãe te nutre, ela te gestou, ela te nutriu, ela te amamentou, ela te cuida, ela é aquela que fala, olha, vai chover, leva um guarda-chuva, leva um casaco, presta atenção na sua garganta, presta atenção na sua alimentação. Ela que te dá mais aquela questão do cuidado. E que se você aprender isso com a sua mãe, você vai ter também um autocuidado. O pai é aquele que fala, que nada, vamos embora, se joga, está com medo de falar em público, vai lá e faz, está pensando o quê? Te leva para a vida. E é importante você ter essas duas energias,
tanto externas como internas, para que você possa desenvolver o autocuidado, a autorresponsabilidade, para que você possa ir para o mundo de uma forma bastante sadia, sana. É muito importante que a gente possa desenvolver. E isso você pode desenvolver ou no processo terapêutico, ou você pode desenvolver através de técnicas holísticas ou mesmo de processo de coaching. E é importante estar equilibrado com esse lado, porque se você, mulher, está com o seu lado masculino muito desenvolvido, fica difícil você atrair um homem que tenha bastante testosterona, que ele vai olhar para ele, essa mulher é machorra, essa mulher eu não quero, se eu vacilar ela me dá até uma enrabada, né? Se eu sair de perto dela. E a E ao mesmo tempo é o gente sabe, inverso. É o inverso também. Se o homem sim, está com o lado feminino muito ativo, a mulher olha e fala, ah, peraí, esse cara é gay, o que pega nele? Onde é que está? Então é legal você estar com essas duas energias bastante ativas. E quando você está num relacionamento, seja homem ou mulher, você vai desenvolver mais aquela energia que para você é mais fácil, mais solta. Então, mesmo um homem que seja bruto, aquele fortão todo, mas quando ele tem uma filha ou um filho, ele passa a ser mais delicado, porque ele começa a desenvolver muito mais essa questão da ocitocina, de querer cuidar, de querer amar, de querer fazer. Então, existe uma delicadeza nesse processo. A mesma coisa a mulher. Ela está com os filhos e vê alguém ameaçar. Ela vira uma gigante, vai lá e faz. Então, é muito interessante a gente perceber o quanto que essas energias, quando elas estão equilibradas, como elas se desenvolvem, como elas nos empoderam. e assim, né, a gente sabe que hoje em dia tem várias questões que impedem as pessoas de terem essa clareza. Muita gente não sabe dessa informação. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas e as pessoas não sabiam que nós mulheres, que vocês homens, têm a energia do yin, do yang, a energia feminina e a energia masculina dentro de si, né? E é muito importante as pessoas terem essa clareza e buscarem realmente essa harmonia entre essas duas energias, para que realmente a vida possa fluir com mais facilidade, né? Porque realmente a gente começa a ter vários problemas, várias questões, principalmente nos nossos relacionamentos. E assim, a sua visão como constelador, eu não sou consteladora, né? Mas eu já fiz algumas constelações. Eu já fui constelada, eu já estudei um pouco sobre, mas eu não fiz ainda o curso de constelação. O pai tem muito a ver com a questão do mundo, né? Do sucesso, da Sim, carreira, da profissão, dessa questão profissional mesmo, né? sim, E sim. como é isso na sua visão? Como isso impacta, no seu ponto de vista, na vida das pessoas com relação a isso? Então, é muito legal você trazer esse tema, porque, assim, do ponto de vista da constelação, depende de com quem você está falando. A mãe pode ser a profissão, pode ser a carreira. Em alguns outros lugares, a mãe é muito mais o acolhimento, o aconchego, aquilo que eu havia falado antes, o pai quem coloca no mundo, né? Então, na verdade, quando você tem essas energias equilibradas dentro de você, você se sente mais fortalecido. Vamos pegar aqui, independente de gênero, tá? Se é homem, se é mulher, o que seja. É, quando você se lança na carreira, a estrutura ela é mais maternal, sabe? A organização, eu vou estudar o quê, fazer o quê, de que maneira e como. Mas o se lançar na vida é aquela energia paterna. É do pai dizer, vamos lá, cara. Não, pai, eu acho que eu não sei se eu vou chutar. Claro que você vai chutar essa bola. Chuta, caramba. Tá pensando o quê? Vamos embora. Tal. É igual a menina, puxa, eu vou dançar essa quadrilha, eu vou fazer uma apresentação de balé, eu vou fazer uma apresentação na escola, mas eu não estou. Não, que insegura, como você está insegura, menina? Uma menina linda desse tanto, inteligente, maravilhosa, você vai arrebentar. Vamos lá, vamos treinar, vamos embora. Então, essa é a energia que impulsiona, que te joga, que vai adiante. E quando você tem essas duas energias equilibradas dentro de você, inclusive a paterna e a materna, você desenvolve o autocuidado, a autorresponsabilidade, e você começa a fazer, poxa vida, eu vou fazer isso aqui agora. Poxa, o que é que meu pai diria para eu fazer? Se meu pai estivesse aqui, como que eu faria? Isso é muito interessante, porque essa questão da energia paterna e energia materna, independe se nós estamos com nossos pais vivos ou não. Porque é o pai ou a mãe introspectada que está dentro do nosso ser,
que isso a gente vai carregar para a vida inteira. E é muito louco isso, né? Porque, inclusive, existem vários exercícios que você pode fazer. Tem o método Hoffman, não sei se você conhece, que é um método de terapia desenvolvido por Bob Hoffman, que é muito fantástico. E para você fazer esse trabalho, você faz um questionário, você responde um questionário. E quando você chega aos finalmente, você percebe que 98 a 99% de você veio do seu pai e da sua mãe. Então, quando as pessoas falam, poxa, eu vou ser totalmente contra tudo que a minha mãe falou, tudo que meu pai falou, às vezes isso acontece até você se tornar pai ou mãe. A maioria das mulheres que eu conheço falam, poxa, eu passei a minha vida inteira sendo diferente da minha mãe, eu não queria ser igual. Aí elas têm filho, aí fala, puxa vida, não, peraí, eu vou ter que voltar a beber dessa fonte, né? É um negócio muito interessante, porque de repente o que acontece no nosso desenvolvimento infantil, até adolescente, até na nossa parte adulta? Nós percebemos que nós somos muito iguais ou muito parecidos com os nossos pais, mas nós ficamos numa questão de resistência. Por quê? Porque eu vou buscar minha individualização. Eu não sou uma extensão do meu pai, eu não sou o filho do meu pai, eu não sou o filho da minha mãe. Eu vou me desenvolver sozinho. Aí eu começo a espanar e a buscar minha individualização. Lá adiante, quando eu já me torno um adulto, eu percebo que tem muito mais do meu pai e da minha mãe dentro de mim do que eu mesmo. Aí eu entro talvez num processo de coach ou num processo terapêutico, buscando a minha individualização, mas já não mais num processo de rejeição de quem eu sou e das influências que podem ter. Eu vou te dar um exemplo, até trazendo uma ferramenta do coaching, inclusive do coaching energético do Access Conscious, né? O meu pai tinha uma maneira de dirigir meio louca. Ele começava a dirigir, alguém cortava ele xingava, batia e falia e tal. Nossa, a gente às vezes andava com ele no carro, a gente ficava desesperado, porque se alguém trancasse ele ou fizesse uma coisa, ele era capaz de bater no sinal, xingar a pessoa, e se a pessoa viesse, ele descia mesmo para porrada, e fazia acontecer. Que às vezes a gente ficava, puxa, que coisa louca é essa? Isso lá nele na juventude, a gente criança, né? Então acabava que isso tomava um vulto maior. E eu tenho um hábito também de xingar no trânsito. Eu estou lá dirigindo, alguém me corta, o filho da mãe, filho de uma vaca, e por aí vai, tal, não sei o quê. E o meu filho, Matheus, o meu filho do meio, ele já fez vários cursos do Access, as barras, o fundamento e vários outros e tal. E aí um dia eu estou dirigindo e alguém me dá uma cortada e eu pé da vida, pô, seu filho de uma mãe, filho de uma égua, filho da porra, nananana. Meu filho vira para mim e fala, pai, quem é que está dirigindo? É você ou é o vovô? Cara, que consciência que me veio, sabe? Na hora eu percebi, eu não tinha percebido, mas na hora que ele me fez essa pergunta, foi que caiu a ficha. Quando eu estou dirigindo, de repente quem está dirigindo não sou eu, é o meu pai, entendeu? É aquela briga, aquela coisa. É lógico, um comportamento que eu aprendi vendo e eu achei que de repente esse era o comportamento do homem dirigir. Era a forma como eu me expressava, mas na verdade era a expressão do meu pai. Então hoje eu tenho um exercício muito interessante quando eu vou dirigir. Eu entro no carro, antes de pegar e ligar, eu falo, peraí, vamos entrar aqui no acordo. Quem é que está dirigindo? É você ou é seu pai? Eu falo, não sou eu. Então, se sou eu vou de uma outra maneira. E aí a pessoa me tranca, me faz e acontece, eu falo, opa, pera, legal. Se fosse meu pai, ele ia xingar, ia fazer acontecer. Não, esse cara deve estar com mais pressa do que eu. Então ele não teve educação básica mesmo e está tudo certo. E eu começo a negociar, sabe? E aí eu percebo nitidamente que eu consigo fazer algo diferente, mantendo a minha característica. Lógico que de vez em quando eu fico pé da vida, baixo o vidro, xingo, ou então nem baixo o vidro, mas eu xingo assim mesmo lá dentro. Mas agora, cada vez mais, eu estou me individualizando. Eu falo, cara, eu não sou uma extensão do meu pai, eu sou um ser. E eu posso fazer a minha escolha diferente. Então, de repente, pode ser que tantas pessoas que estão nos assistindo agora, ou que vamos assistir, que vai se identificar com isso. Por exemplo, quando você vai para a cozinha, ou quando você está fazendo um projeto, qual que é a energia predominante? O que é que tem do seu pai, o que tem da sua mãe, e que você nega? Porque, de repente, esse aqui é um grande aprendizado, sabe, Letícia? Que é tipo assim, puxa, legal. Essa parte legal do meu pai eu quero conservar. Essa parte aqui eu não quero mais ficar com ela. Eu largo. Eu reconheço, eu aprendo, eu Eu tiro meus recebo, aprendizados, eu honro isso. eu honro, mas eu escolho diferente, né? Exatamente. Eu posso ser diferente e peço permissão para ele. Pai, olha, nesse Sim. caso aqui eu vou ser diferente. Para mim tá ok, para você tá ok? E sigo. Isso é muito legal, sabe? Porque passa a ser um diálogo. Em vez de ser uma resistência e uma briga, passa a ser um diálogo. Isso é muito gostoso. Sim.
E isso que você está falando se repete muito, não só nos projetos, mas nos relacionamentos, Sim, né? Antes de eu ter essa clareza, antes de eu começar o meu trilhar na expansão da consciência, de começar a fazer as minhas formações e os meus cursos, de me tratar, né, terapeuticamente, claro, também com claro. coach e outras ferramentas, eu replicava muito e às vezes ainda me pego nesse Uhum, espaço de replicar mesmo padrões de comportamento, que a gente faz isso inconscientemente. A gente claro, está replicando padrões de comportamento da mamãe, do papai, e a gente precisa realmente perceber de que lugar a gente está criando a nossa vida. Porque por muitas vezes a gente está sendo a mamãe e o papai ali no casamento, nos negócios e em todas as áreas da vida, né? Então, por exemplo, uma parte muito legal, essa questão que você falou aí de seu pai, de xingar, muito me identifico, porque o meu pai é igualzinho, né? Meu pai é daquele que vira no giraia, ele pega o carro e ele coloca. Uma vez eu saí com ele, ele colocou o carro literalmente por cima da calçada mesmo, no meio-fio, e saiu passando todo mundo. Eu, meu Deus! E ele saiu literalmente voando e xingando todo mundo. Meu pai é muito doido, assim, sabe? Meu pai é uma figura. E, assim, uma coisa que eu tenho muito dele, assim, que eu trago muito para, inclusive para tudo que eu faço, né? Para os meus negócios, para as minhas coisas, para as minhas criações, é essa coragem, sabe? Porque ele é uma pessoa de muita coragem. Ele é um cara que tem uma força, assim, muito grande. E isso eu peguei dele, assim, sabe? Eu sim. replico dele com muita intensidade, sabe? De ter coragem, de me jogar, de fazer, de ir para ação, sabe? Ok, vamos lá, vamos ver no que dá, porque assim, menos é mais em muitos momentos e a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, como é que a gente vai saber se vai dar certo? Como é Claro, que a gente vai saber se realmente aquilo vai para frente? A gente precisa fazer, não é tentar, porque tentar e nada é a mesma coisa, né? sim. Tenta se levantar, você não se Não levanta. Então é consegue, realmente uma ação é mesmo. verdade. E você fazer o que tem que ser feito, e isso eu trago muito forte dele, assim, né? Uma coisa que eu replicava há uns anos atrás era a bebida, era o cigarro, né? Porque eu bebi muito, eu fumava muito, então isso eu trazia, né? Eu fazia exatamente tudo que ele fazia. Então hoje eu não bebo mais, não fumo mais, né? Fui me trabalhando e foi uma escolha minha, Sim, né? Foi desafiador, mas eu me trabalhei muito para deixar, porque era uma coisa que realmente não estava mais me fazendo bem. Mas é muito importante a pessoa ter essa percepção, essa informação, essa consciência de dizer, uau, eu estou criando a minha vida de que lugar, né? Como é que eu sim, estou sim. realmente agindo Uhum. aqui, né? E é muito legal E assim, a gente perceber também essa questão do honrar, né? Tem uma fala na constelação que eu acho muito legal, que é quando você está diante disso, ou se você está tomando os seus pais, é você falar, pai, eu te honro, mãe, eu te honro, eu tomo você e peço permissão para fazer diferente. E que com a sua bênção eu posso seguir adiante. Porque não é assim, tipo, ah, se Deus quiser. Não, esse é o ponto. O ponto é, você me abençoando com a sua bênção, eu vou seguir adiante. Para algumas pessoas pode parecer meio assim, clichê, ou tipo assim, mas espera aí, nessa altura do campeonato, você ainda tem que pedir permissão para o pai ou para a mãe. É aquela questão que na constelação algumas pessoas não entendem, mas assim, os pais são sempre maiores, grandes, os filhos são sempre menores. É lógico que eu vou me comparar e vou chegar à altura dos meus pais. Eu posso, inclusive, sobrecriá-los, mas é de um lugar de filho, de que são eles dois que me fizeram, e são essas duas energias. Foi a minha mãe que emprestou o útero para o meu pai poder fertilizá-la, e eu nasci. Então, eu sou grato aos dois, em 100%, né? 50% da participação dela, 50% da participação do meu pai, e é honrando e tomando eles, é a energia deles que eu vou para frente. E aí na imagem é como se do meu lado direito tivesse o meu pai atrás de mim, do lado esquerdo está a minha mãe, e os dois colocando a mão nos meus ombros, né? E aí eu vou crescendo. E se eu olhar para trás, me virar e fizer assim, eu vou ter toda a minha hierarquia, né? Porque atrás do meu pai e da minha mãe estão os meus avós, meus tataravós, é como se fosse uma pirâmide invertida. E esse é que é o grande sentido da vida. E, inclusive, se eu estou tendo muitos padrões repetitivos, eu posso colocar. Em honrar vocês, eu não vou mais repetir esses problemas, ou essas repetições de ações, ou quaisquer que sejam, para que nosso sistema possa fazer um salto quântico. É muito lindo esse processo, né? Que é uma coisa muito doida, né? Porque muitas vezes, por você não ter essa força paterna, você pode incorrer em repetições de padrões
e entrar por qualquer outra questão. O alcoolismo que você colocou, ou qualquer outro tipo de vício, para eu tentar repor ou trazer alguma energia que foi excluída. Então é legal a gente tá inteiro, sabe? Sobre a nossa origem, sobre as pessoas da nossa família, o que fizeram, o que deixaram de fazer, e poder ter compaixão por elas. Olha, ok, legal, elas fizeram a escolha delas, e eu não tenho que julgar nada nem ninguém, nem aos outros, nem a mim. Que aí fica uma coisa, fica tão mais fácil, né, de viver. Quando eu fiz a constelação, em uma das vezes Ah, que eu fiz para o meu ah, pai, eu estava casada com meu pai, energeticamente. Teve uma época da minha vida, antes de eu vir morar em São Paulo, de eu realmente sair de Recife para vir para cá, ah, eu era aquela filha que eu queria salvar o meu pai. ah, Literalmente, estava muito pesado para mim energeticamente. Eu queria salvar meu pai dos vícios, das escolhas que ele faz. E assim, eu realmente sofri muito. E aí, quando eu fui constelar, eu vi que energeticamente eu estava casada com meu pai. Então, eu fazia tudo para ele e realmente estava muito difícil. Eu passei um tempo morando com fica ele pesado, né? e assim, estava muito pesado. E aí, meu pai, minha mãe tá até aí na live, minha mãe maravilhosa, Mônica, tá aí na Ah, live. que Meus delícia, um pais se beijo para a separaram. senhora. Meus pais são separados, né? Hoje meu pai já tem outra mulher. E antes do meu pai começar esse novo relacionamento, eu estava energeticamente casada com ele. Então, quando eu fiz essa constelação, foi quando eu realmente rompi, sabe, Robson? Sei. Isso para mim foi um momento assim transformador, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu já sabia que eu vinha morar em São Paulo. Ah, que Inclusive, eu disse legal. isso para ele. E ele falava assim: eu não tenho a menor dúvida, minha filha, que você vai, que você realmente vai. E quando eu fiz essa constelação, realmente eu rompi. E aí eu saí da casa dele, eu fui para minha primeira casa com meu marido, e aí tudo começou a mudar ainda mais. E aí hoje eu vim, né? Depois eu saí de lá e fui para São Paulo, vim para São Paulo, né? Ah, Então assim, é muito importante isso, porque veja que inconscientemente eu iria saber que eu estava casada com meu com pai. Então, eu certeza. fazia tudo para ele, né? Eu queria salvar ele, esse espaço da Salvadora Universal. Então, eu tinha muito isso, sabe, Robson? Na minha família, eu tinha muita dificuldade de entrar em permissão com a escolha do meu pai, com a escolha da minha mãe, com a escolha da minha família. E depois do Access, o Access me trouxe assim, uma clareza absurda em relação a tudo Fantástico, isso. Que realmente eu fantástico. expandi a minha visão, né? Foi o que realmente me empoderou para eu voltar para o meu estado Isso é original, né? muito legal, porque no Porque caso, assim, por isso que eu e se fui do você mundo, só né? E se você somar essas duas ferramentas, a constelação e o Whats, fica ainda melhor, porque elas se comunicam muito, né, entre elas. Por exemplo, quando você está fazendo um processo corporal da mimetização Alimentação. biomimmétrica, você está fazendo uma constelação energética, você está literalmente tirando aquelas camadas, aquelas capas ou aquelas máscaras em que você está vestindo a camisa do seu pai ou da sua mãe. E, na verdade, quando você começa a utilizar as perguntas, por exemplo, a quem pertence isso? Olha, no meu caso ali, de direção, né? A quem pertence essa maneira de dirigir? Não é minha, é do meu pai. Ok, legal, eu vou remetendo com partículas de consciência e eu vou tendo cada vez mais consciência. Hoje eu tenho mais consciência de questões do meu pai e da minha mãe. Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo um negócio, a minha mãe era uma negociante maravilhosa, super cabeça, super atenta. Meu Então, pai às vezes, também. então, aí eu vou fazer, às vezes, um negócio e eu falo, puxa, se a minha mãe tivesse aqui, que escolha ela faria? Quais seriam os aspectos que ela está vendo? E ao realizar, às vezes, os meus negócios, eu falo, puxa vida, hoje eu estou super legal, olha como eu estou conectado com a energia materna, com a energia paterna, porque era muito interessante. Os meus pais, eles tinham uma visão de negócio muito legal. A minha mãe era muito executora e toda precavida. Esse negócio vai ser legal, vamos pagar de qual forma, vamos fazer um empréstimo, não fazer empréstimos, vamos aplicar desse jeito e vamos multiplicar. Então, ela olhava todos os detalhes. E ela tinha também bastante visão e era mais prudente, digamos, sabe? Eu talvez diria que ela era uma líder beta, aquela líder consensuosa que a maioria das mulheres são, né? Que olham para todos, que comunicam, que conversam, que faz a sua escolha, mas é dentro de uma certa linha. O meu pai já era mais um líder alfa, daquele que vai, põe, se impõe, faz e acontece, que é também típica dos homens, né? Mas o que era muito legal na combinação dos dois, entre o Yin e Yang, é que meu pai tinha uma visão de futuro muito grande. Ele via negócio onde ninguém via. E a minha mãe dizia, porque é legal, se você está vendo isso, você acha que esse negócio vai dar, vamos.
Às vezes ela dizia, mas isso que você está vendo, ninguém está vendo. Ele fala, justamente por isso que vai dar certo. Então, eles combinavam bastante. Então, às vezes, meu pai fazia um negócio e me dizia, meu Deus do céu, e agora o que a gente vai fazer? Agora vamos fazer esse trem funcionar. E, cara, funcionava. Então, era uma combinação muito legal, sabe? E eu me espelho muito neles, né? Então, de repente, nessa situação, eu falo, poxa, olha que interessante como eles viam as coisas, né? Então, eu busco essa combinação do visionário com o executivo de uma maneira bem equilibrada. Isso é muito legal. Isso é muito de olhar da nossa origem e pegar a parte boa. Porque se a gente for olhar a parte ruim, todos nós temos, Né? inclusive eu, inclusive você. Então, Claro. não adianta a gente ficar apontando, ah, meu pai era assim, minha mãe era assada, ah, por isso eu sou assim, eu sou assado. Não, senhor, peraí. Você tem o livre-arbítrio e você pode utilizar todas as ferramentas do WhatsApp e todas as outras que a gente Claro. conhece para sair desse lugar, né? Para tomar uma atitude, para se mover. E aí vai depender do que você está escolhendo. Afinal, você é um homem, uma mulher ou um alface, né? Exatamente. Essa clareza é muito, muito interessante. No meu caso aqui é o inverso. Meu pai é um vendedor Ah, que nato, um comerciante. legal. Meu pai, ele vende assim, e eu sempre tive facilidade com vendas. Inclusive, minha mãe tá aí, que não me deixa mentir. Ela tinha uma Ah, empresa de eventos, que ela abriu quando eu era bebê. Eu tinha um aninho, era Sapeca Festas, né? E aí, ela passou muitos anos. A minha mãe é decoradora profissional há mais de 30 anos. ah, E que aí, a gente legal. fazia eventos de infantis, casamento e 15 anos. Aí, eu gerenciava o buffet dela. Então, eu é que fechava os contratos. Com 9 anos, a minha mãe me colocava assim do lado. E aí quem negociava era eu, era muito engraçado, porque imagina, eu tenho 1,55 m e não minto pra ninguém. Tô nem aí pra isso. Baixinha. Imagina eu com 9 anos. Pois não, senhor Robson, veja bem, o senhor pode ver a forma de pagamento que fica melhor. Veja, eu já falava como adulta, com 9 aninhos, e minha mãe não fechava um contrato, ela ficava brava. Dizia, meu Deus, essa menina é que fechou todos os contratos pra mim. Que legal. E aí é óbvio, né, que ela fazia todos os trâmites ali, legais e tal. Mas quem negociava era eu. Então, assim, essa veia de vendas, de comercial, de negócios, sempre foi muito assim do meu pai, Ah, sabe? E minha mãe, ela veio com essa parte executora, porque minha mãe realmente sempre foi muito executora de fazer, de colocar a mão na massa, sei. sabe assim? De realmente fazer o negócio acontecer, de decorar, de ver os detalhes. Minha mãe é muito dedicada ao trabalho dela. Olha ela aí falando, era top. Que E aí legal. eu fechava os contratos, era muito engraçado. E os clientes ficavam rindo, porque dizia, nossa, uma pessoa com 9 anos, uma criança, né? E tipo, já Claro. negociava como uma mulher adulta. Então, assim, tudo isso é muito importante a gente realmente prestar atenção. Quais são os comportamentos que a gente tem, né? E Sim. o que realmente a gente pode extrair de positivo da nossa mãe, do nosso pai, de que lugar realmente a gente está fazendo as nossas escolhas. Então, assim, é muito importante. A PNL também traz muito isso, né? Porque eu também Sim. trabalho com PNL, com hipnoterapia, eu sou hipnoterapeuta também. Então, a gente consegue ressignificar muita coisa com relação a pai e mãe, né? As feridas ali, os traumas, os bloqueios da infância. Então, tudo isso é muito importante. Eu tô vendo que o pessoal tá fazendo aqui, tá falando bastante coisa. Eu vou ver se a gente consegue aqui. Que geralmente, pessoal, eu abro um momento quiz sempre que dá tempo, antes de terminar a live, pra gente responder algumas perguntas. Uhum. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Se a gente consegue já responder algumas pessoas. Maravilha, vamos embora. Eu adoro essa Boa interatividade. noite, Wesley. Boa noite, Mônica, minha mãe. Wilson, querido. Leila Lucato, boa noite. Ó, a Leila falando aqui, a presença de mãe e pai é muito importante. Eu consegui ressignificar meu pai, que estava muito amargurado após maternidade, mudou tudo. Que fantástico. Yaru, Ashley, seja muito bem-vinda. Ó, a Leila falando aqui, precisou de mentores para entender. Boa noite, Socorro. Ó, minha mãe falando aqui, ó. Minha mãe realizou muito o papel de pai e mãe. Meu Aham. pai, parte da vida, foi extremamente ausente. Convivi com ele até os 8 anos. Aos 9, eles não viver a vida e manter. E mantemos uma relação muito estreita mesmo. Quando ele se foi, chorei muito. Isso foi a minha mãe falando do meu avô, tá, gente? Ah, Veja que que legal. gratificante pra mim, né? Ter a minha mãe na live e Nossa, falando isso é um aqui da nossa privilégio. ancestralidade. Muito bom, né? Larissa Silvani, seja muito bem-vinda. Acho que é a amiga da Leila. Ó, ela falando aqui, eu não tenho mãe e nem pai. Acho que me incluo nessa coisa. Esse conteúdo
conteúdo é perfeito para você. Vamos ver aqui qual é a pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta agora, também pode, né? É, a Leila perguntou aqui, sim, precisa. E quando não tem doutor? Não entendi muito bem. A Larissa perguntou, quando não tem uma criação completa? Eu acho que ela quer saber como fica essa questão, né? Da Então, integração do pai e da quando mãe, você quando não não tem tem. uma criação completa, ou porque seu pai ou sua mãe faleceu antes, ou porque eles se separaram e você tem uma ausência de outro, aquele que fica, ele tem um papel duplo, né? Tanto, às vezes, o pai fica criando os filhos, às vezes, ou na maioria dos casos, a mulher hoje tem muito guarda compartilhada, fica um pouco aqui, fica um pouco acolá. Às vezes isso é muito legal para as crianças, às vezes não é tanto, porque a criança fica meio perdida, porque ela tem duas casas, duas roupas, e sei lá, é tudo duplo, né? Então, alguns se adaptam bem a esse tipo de situação, às vezes nem tanto para a questão da rotina. O que eu acredito que é muito interessante de se fazer é a gente honrar, independente, sabe? Se seu pai não foi tão legal, ou sua mãe não foi tão legal, ou se eles se separaram, ou se seu pai é isso, ou se sua mãe é aquilo, é sair do julgamento. A gratidão é a maior energia do universo. Então, assim, É verdade. o meu pai, por mais o que ele tenha sido, bom ou ruim, ou mais ou menos, ou ausente, ou presente, não interessa, ou a mãe, a mesma situação, você é grato a eles pela vida. Sem eles, Sim. você não existiria. Só isso aí, para mim, já é mais do que suficiente. É Olha, o lógico que pai eu não estou dela tem 16 anos, ela tá falando aqui. A mãe é uma menina, a Larissa é uma Ah, menina. Ela tá tá. falando aqui. A menina Larissa perdeu a mãe e o pai tem apenas 16 anos. Uau. Uau, que forte, hein? Então, nesse caso, se o pai tem só 16 anos, se os avós, os pais desse pai, que seriam os avós da criança, fortalecerem ele, ele pode assumir essa paternidade com 16 anos, ainda que muito jovem, que lá atrás muitas pessoas casavam nessa idade, já começavam a ter filhos, e essa criança vai ter talvez não só uma figura paterna, que seria o pai, mas às vezes a figura paterna do avô, da própria mãe, que da avó também, como materna, ela pode se estruturar. Essas coisas são muito relativas, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, puxa, uma pessoa nasceu fruto de uma criança, por exemplo, né? Que surgiu agora com uma adolescente como pai, como mãe. Isso é tão relativo, a gente não pode julgar se isso é bom, se isso é ruim, ou se isso é assim, ou se é assado, porque você nunca sabe qual que é o dia de amanhã e como isso vai se comportar. Eu lembro, por exemplo, quando eu fazia faculdade, a eu formei com mais ou menos 22 anos. E lá por volta da metade da faculdade, com 19, 20 anos, uma colega nossa ficou grávida. E a maioria das pessoas, inclusive eu, julgava a menina. Puxa, mas essa menina é uma tonta, né? Não tem pílula, não tem camisinha, como é que ela deu esse vacilo e tal? Só que às vezes, mesmo você tomando pílula, às vezes quando tem que acontecer, acontece. E aí, o que é que aconteceu? Mais adiante, como ela teve filho com 20, quando ela tinha 40, a filha já tinha 20, já estava andando e ela estava com a vida normal, já com tudo estabilizado. Muitas outras amigas minhas resolveram ter filhos com 35, 40. Então, quando aquela amiga que foi julgada, que teve filho com 20, estava com 40, ela já estava completamente solta e bem paga, sabe? Assim, com a vida bem adiantada, sem ter filho pequeno, criança, tal, 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 e aquela outra. E aí a gente fica olhando, puxa, quem é que estava certa em ter filho antes ou depois? Não tem certo nem errado, cada um é cada um. E essa menina teve filho de uma forma bastante interessante, criou a criança, o pai assistiu quando podia, mas eles não ficaram juntos, depois ela teve um outro relacionamento. Então isso é tão relativo, sabe, de você dizer ter agora ou não ter. Eu acho que uma das coisas que a gente pode evitar é entrar nesse processo de pena, sabe? De, puxa vida, coitada, ela é órfã, ai, coitada. Eu não sei quais foram as escolhas que ela fez. Vamos pensar pelo plano mais espiritual ou transcendental, né? Talvez ela escolheu esses pais que iam falecer mais cedo e que ela ia ficar sem ninguém. Vai saber, a gente nunca sabe. Então, eu diria, nesse momento, o que eu faria era não julgar, era acolher aquela criança, ou aquele casal, ou aquele indivíduo de uma maneira plena. Ok, que energia se requer para você ficar melhor? Tá, sua mãe faleceu mais cedo, seu pai é bastante jovem. Como que a gente pode trabalhar isso de uma maneira mais agregadora? Mas meu pai é meio irresponsável, meu pai, minha mãe era assado. Ok, qual seria
o modelo de pai ou o modelo de mãe? Quem é a figura materna ou a figura paterna na sua família que seria um exemplo para você? Porque às vezes pode ser que você tenha um pai que é super gente boa, é super legal, mas tem algo nele que você não curte tanto. Mas às vezes o teu tio ou o avô pode substituir, sabe, ele como exemplo. Porque, na verdade, nós não temos só um exemplo, nós temos vários exemplos. À medida que você vai para a escola, você passa a ter um exemplo de um professor, ou de uma professora, ou de um coleguinha, ou de uma coleguinha. Às vezes é o pai daquele teu amigo ou da tua amiga, que você fala, puxa, esse cara tem um jeito de ser legal, que eu gostaria de ter. Aí depois você vai para a faculdade, por exemplo, se você vai fazer um curso universitário, você vai ter acesso a vários professores que passam a ser exemplos de carreira, de postura, depois você vai fazer terapia, ou você vai fazer coach, ou você vai fazer um monte de curso, se torna um terapeuta holístico, e você vai buscando pessoas e pessoas, e aí lá para frente você já não tem mais interesse se é o gênero, sabe? Se é um homem, se é uma mulher, se é trans, se é gay, se é o que... Não, essa pessoa tem uma maneira de atuar que me encanta, que me representa, digamos assim. Então, essa pessoa passa a ser mais forte diante dessa situação. Então, quando a gente entra nesse lugar, por exemplo, a Larissa acabou colocando, na minha família acho difícil. É Fala, justamente essa Larissa que a gente está falando, é os pais dela, a ah, mãe dela que morreu e o pai dela que tem 16 anos. então, e a Larissa tem que idade? Quantos anos você tem, Larissa? Fala aqui pra gente. Enquanto isso, deixa eu ir falando aqui. Boa noite, Ni43, Leonel. Quero agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo, gente. Vamos saltando coraçãozinho, convidando mais pessoas, porque isso é um tema muito importante. Afinal de contas, tudo que a gente faz aqui, né? Tanto na minha rede social como na rede social também do Sereno, a gente sempre está agregando com conteúdos extremamente transformadores à vida de vocês, para que vocês tenham consciência de que lugar vocês estão fazendo as escolhas de vocês e possam realmente transformar e mudar suas vidas, né? A Ivana, boa noite. Quantos anos você tem, Larissa? Fala aqui pra gente. Tá dizendo aqui a Leila, essa menina é forte demais, uma joia. Então, porque se o pai dela tem 16 anos, para ela estar aqui com a gente escrevendo, ela tem que ter pelo menos 6 ou 8, né? E o pai dela foi pai com 8 anos, é muito forte para ser, né? É, Ela tem 16 e o pai foi pai dela com 16. Então o pai dela tem 32 hoje, é isso? É isso que eu não estou conseguindo entender. também não. Ah, o pai dela faleceu. O pai dela faleceu, E ela, a mãe bom, também faleceu. aí ela é órfã, é isso? Os pais faleceram do acidente ou algo parecido e ela hoje, Ela perdeu ela os fez dois aos 15 15 anos. anos. Ah, Então, é uma fatalidade. Provavelmente ela deve estar sendo criada pelos avós, ou por algum tio, ou por algum parente. É realmente lamentável, mas se a gente for pensar isso, direto ou indiretamente, os pais escolheram esse destino. O que eu poderia dizer para ela, para a Larissa, é: eu sei que isso é bastante desafiador para você, mas você pode olhar assim, digamos que você está aqui com seu pai aqui e a sua mãe aqui. Escolha um dos dois, então de repente você pode olhar aqui para o seu pai e fala: pai, eu sinto sua falta e eu aceito o seu destino, ainda que não seria o destino que eu faria para mim, mas eu aceito e respeito o seu destino. Vira para sua mãe e fala a mesma coisa: mãe, eu sinto muito a sua falta, está bastante desafiador viver sem você. Entretanto, eu aceito o seu destino. Você fez essa escolha. Em honrar a vocês dois, eu vou fazer uma escolha diferente. Eu vou estar aqui por muito mais tempo. Você já está com 16 anos, quer dizer, se eles morreram, você tinha, quando você tinha 15, né? Segue a tua vida e traz eles no coração, a contribuição que seu pai e sua mãe trouxe para você. Porque se você ficar de uma maneira assim, hoje, por exemplo, você falou, sendo criado por uma tia que é horrível. É como agora que você está com... seria sair do julgamento da tia, É, né? Como seria para começar saindo do eu acho que julgamento seria da legal tia. você agradecer a essa tia, porque de repente, eu não sei se ela tem filhos, se ela não tem filhos, e ela está te criando, ela está te dando esse suporte. E outra, você está com 16, daqui a pouquinho mais, 2 anos, você já está fazendo 18. Você pode pensar em morar fora, você pode pensar em morar com amigos, você pode fazer escolhas diferentes, você não precisa ficar com ela se você não deseja.
e começa a empreender, começa a buscar o recurso financeiro para que você possa bancar a sua vida. Carrega teu pai e tua mãe no coração, com muito amor e carinho. Começa a trabalhar isso dentro de você, respeitar o destino deles. Porque você não pode ficar julgando eles, né? E se você também ficar julgando a sua tia, você vai criar mais problemas internos para você. Porque, assim, na minha percepção, que estou de fora, por mais chata, por mais difícil, por mais dura ou rígida que seja a sua tia, ela está te provendo, ela está te criando, ela está te abrigando. Então, ela tem um espaço, ela tem um lugar na sua E vida, no assim, seu coração. me veio uma consciência também, o quanto é que ela pode receber dessa tia, o que é que ela pode aprender com tudo isso, né? E usar isso como combustível para mudar a realidade dela, Com né? Para mudar a certeza, vida dela. com Olhar isso de certeza. um outro lugar, tá, Sim, Larissa e Leila? E todos vocês que estão aí. Olhar isso com um outro olhar, com uma outra ótica. Ok, a minha tia é horrível. Tá. Primeiro, sair do julgamento. Não, primeiro não é nem sair do julgamento. Primeiro é ter gratidão, sim. como o Robson falou. Depois, urgentemente sair do julgamento, porque independente de qualquer coisa, quando a gente julga, a gente realmente vai criar mais problemas para Isso. si e para todo mundo. E o julgamento, ele só afasta a gente de criar uma vida mais leve, fantástica, porque o julgamento é o câncer do planeta, né? E realmente, terceiro, o que é que eu posso tirar aqui dessa Uhum. situação? O que é que a minha tia está me ensinando? Porque, olha, eu vou te falar, eu, Letícia, já passei por várias situações com chefes, com líderes, com família, e hoje me tornou a mulher incrível que eu sou hoje. Então, hoje eu sou grata a cada pessoa que literalmente me ferrou e que hoje eu tenho clareza que inconscientemente eu criei isso, e tá tudo bem, mas hoje eu tenho gratidão a essas pessoas que me prejudicaram de alguma forma, que foram horríveis comigo, porque eu escolhi usar isso como combustível. E hoje eu estou aqui fazendo essa live para vocês com o Robson, entende? Não é o que acontece com você, mas o que você faz com isso, tá? Exatamente. Em que lugar você Exatamente. olha isso? Você Uhum. vai se vitimizar ou você vai ser a protagonista da sua realidade? Com certeza. Né? Então é meio que trazer isso para você, né? E eu aconselharia mais ainda, Larissa, se você puder, procura um constelador familiar e faz uma constelação. Esse é um assunto, um tema que é muito legal de você constelar, porque isso vai te liberar, sabe? Vai liberar você, vai liberar seus pais, vai liberar sua tia. Vai ser uma coisa linda para todos vocês. É muito legal você fazer esse tipo de coisa. A outra função também, ou indicação que eu poderia te fazer é, se você ainda não correu as suas barras, corre as tuas barras. As barras de Axis são 32 pontos que, quando tocados na cabeça, vão liberar sentimentos, emoções, pensamentos e até condicionamentos. Se você quer limpar essa questão, eu até te diria mais. Procura um facilitador de barras ou um praticante e procura fazer 7 sessões de barras seriadas, seguidas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Em 7 dias você não tem como voltar nessa situação. E como você é uma menina super jovem, 16 anos, você também está com uma série de conflitos internos que são típicos da adolescência. Então, tudo para você fica muito grande porque você não tem tanta experiência de vida. E nós que já somos um pouco mais adultos, mais experientes, mais vividos, já levando muita cacetada na cabeça, a gente acaba tendo muito mais experiência. Então, isso não quer dizer nada, que eu sou melhor do que você, nem que você é pior do que eu, nem você é melhor. Não é, esse não é o ponto. O ponto é que a experiência de vida te traz um pouco mais de calmaria e te traz mais opções. Então, nesse momento, se você tiver as suas barras corridas e se em paralelo você fizer uma constelação familiar, ó, a tua vida dá um salto quântico e você sai desse lugar com facilidade, alegria e glória. Começa a buscar uma outra possibilidade. Aliás, nós temos infinitas possibilidades de escolha. O que é que você escolhe agora? Sofrer ou ser feliz? Ficar na ingratidão ou ficar na gratidão? Ficar choramingando ou fazer uma vida nova? É só uma escolha. Não tem certo nem errado. Se você escolher sofrer, ficar rasgando a roupa e chorando, está tudo certo. É o que coube para você, é o que você escolheu. Aí você pode colocar essa história no seu coração e dizer, cara, vou seguir adiante e vou fazer algo além. Vou botar para quebrar, para honrar a vida que me foi dada. E segue adiante. Mas é fundamental que você aceite esse processo. Eu sei que isso deve ser bastante recente para você e que isso tarda para levar. Eu vou te falar, por exemplo, quando a minha mãe faleceu, eu acho que eu levei algo em torno de 5 a 10 anos para superar completamente. E eu só superei porque eu ficava com muita saudade, com muita saudade. Era uma coisa assim louca. Final de ano, por exemplo, quando chegava no Natal, eu chorava e tal.
E os meus filhos me viam chorando e diziam, pai, mas o que está acontecendo com você? Eu falei, meu filho, aí contava a história e ficava tal, e a coisa ficava. E aí uma vez eu estava fazendo uma terapia breve e o terapeuta falou para mim, olha, se você não ressignificar isso rapidamente, você vai criar um trauma nos seus filhos sobre o Natal, porque se o Natal, toda vez que o Natal chega, você fica fazendo os seus balanços aí internos emocionais. E aí eu falei, não, pera, vou parar de chorar, vou ressignificar isso e vou fazer. Mas depois eu comecei a trabalhar, porque essa questão, nem todo mundo consegue conviver muito bem com as perdas, principalmente de perdas com entes queridos. Às vezes você perde um amigo, você perde uma pessoa, ou por uma discussão, ou por qualquer questão, mesmo que você se afaste porque aquela pessoa é nociva, ou porque aquela pessoa é tóxica, mas você ainda continua amando ou gostando daquela pessoa. É o mesmo processo também de separação. Você está namorando ou casado e fica com uma pessoa há anos, é uma delícia, maravilhoso. E lá para as contas, os caminhos se equivocam, cada um vai para um lado e você se separa. Na minha percepção, você continua amando aquela pessoa que você viveu com ela há anos, só que é um amor diferente, né? Mais aquele amor de homem e mulher. Às vezes amigos mesmo, amigas, né? Puta, aquela amiga maravilhosa, ela te deu uma rasteira, te fez alguma sacanagem, ou a vida separou. Você encontra com a pessoa, você ainda tem um apreço por ela, só que você não tem mais aquela conexão que você tinha no passado. Então, na verdade, você ressignifica isso com o tempo, né? E no caso dos entes queridos também. Você aceita o destino deles e fala, olha, beleza, vocês escolheram sair mais cedo da minha vida, mas ok, tá tudo certo. E aí depende também muito da visão de cada um, né? Que se você tem uma visão espiritual, na verdade, não existe presente, passado nem futuro, né? Você está convivendo com tudo ao mesmo tempo. Então, de repente, seu pai e sua mãe estão escutando essa nossa conversa aqui e estão te dando um beijinho assim. Você não está percebendo, mas é um beijinho energético. Recebe, simplesmente, e toca a tua vida. Exatamente. Esse é um tema que a gente poderia ficar aqui falando horas, Nossa, dias, semanas, meses, porque é um tema que tem muito pano para manga, né, tem Robson? São sim. muitas consciências e a gente começa aqui a fazer essa troca, que sobretudo é muito energética, né, entre nós dois e vocês aqui, todos vocês, né? E a gente começa a acessar os downloads, as consciências, o negócio vai fluindo, a gente vai entregando, vai falando aqui. E realmente é um tema muito, muito, muito importante. Essa questão do pai, essa questão da mãe, né? Porque realmente é a nossa base, é de onde a gente veio. E realmente você ter essa gratidão, essa honra ao pai e à mãe, porém escolhendo diferente, porque honrar pai e mãe, pessoal, não significa concordar, conviver com eles, não significa fazer as mesmas coisas que eles fazem, escolher as mesmas coisas que eles escolhem. Honrar pai e mãe é muito além disso, tá? Honrar pai e mãe é você reconhecer que você realmente foi gerada por eles, que você só tem a sua vida porque eles escolheram te dar a vida, e só isso é Com impagável, né? certeza. O fato de você estar no mundo realmente é impagável. Então, assim, é você respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe, sobretudo se respeitar, né? Compreendendo e percebendo de que eles escolhem o que escolhem e que você escolhe diferente, Sim. né? E também reconhecer que você precisa se integrar, né, com seu pai, com sua mãe e fazer as suas escolhas a partir de um outro lugar, mas sem excluir, não pode ter exclusão, né? Sim, Porque sem quando dúvida você nenhuma. exclui a sua ancestralidade paterna, materna, quando você exclui o seu pai e a sua mãe, você, na verdade, está se excluindo e você cria separação. E quando você cria separação, realmente, queridos, não tem como a sua vida fluir, nem vida profissional, nem dinheiro, nem relacionamento, nem nada, né? Porque você precisa aprender a integrar o seu pai e a sua mãe e ter gratidão por eles, honrar a escolha deles e honrar essas duas figuras extremamente importantes, né, na nossa vida, para que a gente Nossa. possa fluir e que a gente possa realmente ganhar o mundo e escolher mais, escolher diferente. Então, assim, a gente tem várias ferramentas, né, tanto eu como o Robson, a gente trabalha com várias técnicas, né, além do Access, coaching e tudo mais. Eu também tenho um método autoral, né, que é o destrave emocional energético. E dentro desse método, né, de fogo, né, Robson, Opa, eu vou maravilhoso. utilizando várias ferramentas que eu posso aplicar tanto presencial como online. E é fantástico isso, né?
Porque, por exemplo, o Robson trabalha com constelação com cavalos. Eu ainda não fiz, mas em breve já estou com a roupa de ir. Opa, Irei fazer, maravilhoso. porque eu escolho receber dessa técnica fantástica e eu amo a energia dos cavalos. Então, assim, é um arsenal, na verdade, de ferramentas, né, Robson, que a Sim, gente sim, tem para contribuir, sobretudo com a gente em primeiro lugar, porque a gente está sempre se trabalhando, se desenvolvendo e com as pessoas, né? com certeza. Fala mais um pouquinho para eles sobre o poder dessas ferramentas, Ah, né? De todas essas maravilha. Vamos ver. técnicas que a gente trabalha. Então, no caso do Access Consciousness, por exemplo, né, se você resolve aprofundar-se sobre isso, o melhor mecanismo é você fazer uma classe de barra de Access. Né? Por exemplo, a Larissa, como ela é uma adolescente de 16 anos, até 15 anos, quem faz uma classe de barras não paga nada, é de graça. E de 15 aos 18 anos, paga preço metade. E depois dos 18 anos, é tarifa cheia. Desculpa. E se você faz uma classe de barras, Larissa, por exemplo, vamos pegar o caso da Larissa aqui, né? Você vai ter acesso a um monte de ferramentas, mas principalmente você vai dissolver todas essas questões que estão presas no seu ser para que você possa transcender todas essas questões de uma forma energética. E você também pode fazer a constelação, como nós comentamos anteriormente. Eu trabalho com Access, né, nessas classes, ou fazendo atendimento, seja ele com sinfonia de possibilidades, com a cinta energética do ser, com os processos corporais, com os processos verbais. E eu também trabalho com a constelação. No caso específico da constelação, eu gosto muito de trabalhar com a constelação familiar com cavalos, ou a constelação com cavalos. Existem várias maneiras de trabalhar, mas o que é mais interessante é que os cavalos eles são seres extremamente inteligentes. Então, quando nós entramos num set terapêutico, num curral ou num redondel, junto com esses animais, eles fazem uma leitura, eles meio que escaneiam a gente. Então, eles vão saber mais ou menos como é que está o nosso estado. Então, se eu estou com medo, o cavalo vai ficar com medo. Se eu estou com raiva, o cavalo vai fazer uma demonstração ou fazer um comportamento com raiva, para que eu possa perceber. Porque o que acontece geralmente nós trabalhamos com os cavalos com efeito manada, eles estão sempre em grupo. Então, um dos cavalos vai fazer a minha leitura e ele vai demonstrar através do comportamento para os demais cavalos. Porque como eles são animais de presa, eles têm um olho em cada lado, é diferente do animal caçador, um animal tipo a onça ou um leão, eles vão caçar. O outro é presa. Então, o que é caçador, ele está com os dois olhos na frente. Os que são presos estão do olho do lado. Então, ele está o tempo inteiro em alerta, porque a qualquer momento alguém pode chegar junto. E nesse processo, eles vão ficar sempre demonstrando o comportamento para os demais. Então, qual que é o meu trabalho? Fazer a interpretação desses comportamentos com aquilo que o meu cliente está trazendo. Então, não existe uma sessão parecida com a outra, cada sessão é única. E mesmo que os cavalos façam determinados comportamentos iguais com clientes diferentes, eu não posso interpretar aquilo como sendo uma coisa única, porque cada coisa vai ter uma interpretação ou uma forma de se fazer. E é uma técnica que é bastante interessante, ela é bastante profunda, porque você vai estar utilizando animais que têm 350, 450 quilos, 600 até 1 tonelada, dependendo da raça. Então, imagina essa massa junto com você, transmutando essas caraminholas que a gente tem na cabeça. Então, é uma maneira muito legal de você ressignificar parte da sua vida. E é muito interessante porque vai aparecer o essencial naquela sessão. Porque às vezes eu vou lá porque eu quero trabalhar meu negócio, porque eu estou querendo mais clientes, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer acontecer. Quando chega lá, de repente, um cavalo se deita na sua frente, e a maioria dos cavalos dificilmente eles se deitam, eles ficam em pé, inclusive eles dormem em pé, e aquele cavalo está lá deitado, eu falo, poxa, o que aconteceu? Às vezes ele está representando um ente querido, alguém que já faleceu, ou alguém que foi excluído do seu sistema. E é muito legal, é surpreendente. Uma vez eu estava atendendo uma menina, que é inclusive minha amiga, e ela estava querendo trabalhar a questão profissional dela. Aí a gente começou a conversar, e veio um cavalo na frente, e começou a vir, e ela toda assim, legal, tal, tal. Fizemos as salas sistêmicas e fomos vendo o comportamento. Esse mesmo cavalo deu a volta e chegou do lado direito dela, deu um beijo nela aqui no pescoço e deu uma soprada. Aí eu falei, quem é que geralmente te pega por trás e te dá um beijo na orelha direita?
nossa, essa menina caiu nos planos. Ela falou, quem faz isso é meu pai. Ela havia perdido o pai fazia 3 meses. Cara, foi uma das constelações mais lindas que eu já presenciei, porque foi aquele encontro, sabe, de almas. Ela saiu de lá com a alma lavada, porque ela se sentiu visitada pelo pai. E ela começou a falar, a chorar e colocar todas as emoções. Então, assim, a gente nunca sabe o que é que pode acontecer num processo desse. Mas o que é mais importante é que, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, os cavalos fazem o movimento e as coisas acontecem. Então, a gente tem relatos maravilhosos. Esses dias atrás, uns 2 anos atrás, quando eu comecei nesse processo, que eu estava praticando e tal, não sei o quê, encontrei com um grupo de amigos. Eu falei, vamos fazer isso, que eu vou presentear vocês com isso, e eu também quero treinar e fazer acontecer. E essa minha amiga entrou, né, junto com os cavalos, e o cavalo começava a mostrar um comportamento sexual meio assim, meio assado. Eu dizia, peraí, como é que tá aquilo, tal, tal, tal. Papo reto, né? É assim, assado e tal. E começamos a conversar e falar e acontecer e tal, não sei o quê. E lá para as quantas, ela foi me contando as coisas e eu falei, puxa, né, tem quanto tempo você não transa e não fica com alguém e tal. E ela meio que segurando a história. Aí ela contou o que cabia, o que dava na hora. E, bom, eu fui trabalhando as questões com ela. E uma das coisas que eu falei para ela, olha, de repente, você está muito fechada. De repente, se abre para alguém e tal. Como ela é muito minha amiga, passado 1 mês ou 2 meses, ela falou, poxa, Sereno, tem uma pessoa que está encostando aqui em mim, um cara, é legal, mas é muito jovem. Dá uma chance pro cara, né? Vai lá curtir e tal, não sei o quê. Ela saiu com ele, foi muito legal. E ela voltou pro mercado, né? Toda assim, bonitona e tal, não sei o quê. E aí, olha que coisa engraçada. Agora, passado 2 anos, a gente teve junto de novo, num bate-papo legal, e ela chegou para mim e falou assim, poxa vida, eu agora tenho condições de falar para ti, mas naquela época eu não tinha. Eu estava um pouco distante, eu estava muito machucada com os homens, porque o meu marido, às vezes, me obrigava a fazer sexo com ele. E chegou um determinado momento que ele praticamente me estuprou. E aí eu não aguentei, rompi com ele, acabamos a relação. E aquilo ali me deixou um pouco assim na geladeira e eu fiquei meio traumatizado. Então eu queria mais era sair dessa história. Depois que nós fizemos aquela constelação com os cavalos, e que os cavalos me mostraram um movimento que de repente estava na hora de eu voltar a me relacionar, a fazer acontecer, eu fiquei com aquele rapaz que você falou e tal, que eu falei contigo, que você falou, vai junto, larga a mão, né? Larga, deixa de ser boba, vai viver a vida e tal, 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 tal. Aquilo me restaurou completamente. E agora eu fui me ver e olhar e me tratei dessa questão desse provável estupro e dessa visão tóxica dos homens. E agora eu estou pronta para me relacionar novamente. Olha que coisa linda, cara. Então, em 2 anos, Maravilha. ela saiu do Sim. lugar de congelamento e está pronta para um novo relacionamento. Realmente, essas ferramentas que a gente trabalha é muito fantástico. Realmente passou 1 hora, a gente não percebeu. Já Eita, vai fazer mesmo. 1 hora, faltam 2 minutos. Eu quero te agradecer, agradecer a todos vocês que estão aqui ao vivo, né? Se vocês quiserem saber mais informações, tanto do meu método como o método do Robson, no meu caso, realmente eu trabalho com um campo energético de fogo, né? Realmente é um fogo que queima as limitações das pessoas. Isso tudo é energético, né? E no caso das sessões, tanto online como presencial, geralmente as pessoas sentem esse queimou, esse queimar, né? E aí eu vou introduzindo todas as ferramentas que eu estudei, que eu fui me formando ao longo dos anos. Mas, assim, realmente a gente poderia ficar aqui falando horas e horas e horas, mas não sei para você, Robson, mas eu acredito que a gente pode fazer outras lives com outros Claro, temas, a gente com pode certeza, pensar vai em ser um outras prazer. coisas. O Robson é Eu meu acho que a gente pode pedir, amante, gente, eu inclusive. não sabia que ele era pernambucano, eu fiquei sabendo um dia desse, quando a gente se Pois é, eu conheceu. sou pernambucano desde criancinha. Então, para mim foi um prazer te receber, assim, estou muito feliz por essa criação. Para mim é uma honra ter você aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Admiro muito você, o seu trabalho, o seu ser, né? E você é muito bem-vindo aqui, né? Quero honrar e agradecer também a cada um aí que está ao vivo. A Leila também é pernambucana, Uau, que maravilhosa, do maravilha! interior de São Paulo. Mas é de Recife também, é Não, eu pernambucano. sou de Então, Garanhuns, assim, interior de Pernambuco. maravilhoso, né? Aquele festival de Maravilhoso. inverno, então, A pelo amor Suíça de Deus. pernambucana, um frio de rachar. Verdade.
Eu que Nossa, agradeço, querida, pela sua generosidade de me convidar, todas as pessoas que estão nos assistindo, e aquelas que vão nos assistir, e aquelas pessoas que ainda não me seguem, que estão com você e que quiserem me seguir, será um prazer. E a recíproca também é verdadeira. Quem está no meu perfil, que ainda não te segue, para te seguir, para que a gente possa ter mais momentos como esse. E a gente pode pedir também para as pessoas sugerirem o próximo isso. tema. E a gente É, volta com inclusive, todo o gás. também. É, Né? sugerir mesmo. O que é que vocês querem que a gente fale? Como é que a gente pode agregar ainda mais na vida de vocês, né? E essa live também está no YouTube, tá? Então, essa live também vai ficar lá no YouTube. Quem quiser assistir Maravilha. por lá. Então é isso. É Um isso. beijo grande. Vamos fazer nosso print aqui. Vamos Deixa eu sim. desativar os comentários. Quem quiser fazer o print e marcar a gente, fica à vontade. Printou? Printei. Deixa eu Uau, que desativar aqui. maravilha. Então, ó, Um beijo um grande. beijo enorme para você e toda a nossa audiência. A gente se vê. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.